Fala, meu brother, tudo bem contigo? Seja muito bem-vindo aos Fatos Masculinos. E no vídeo de hoje, nós vamos falar sobre um assunto muito importante para ti, que quer reconquistar uma mulher, que quer conquistar uma mulher, quer entender o conceito por trás disso, quer entender mais sobre a mente feminina e saber se tu tá numa cilada, se tu tá em um bom relacionamento, ou se tu esteve numa cilada, ou esteve num bom relacionamento e acabou perdendo talvez ali por imaturidade. Não só isso, como todo um contexto que vai ver tu analisar toda a tua vida, todas as tuas relações e principalmente a relação atual, a sofrência atual e o que passou anteriormente de uma forma bem clara, fácil de entender, utilizando teorias comportamentais de grandes nomes, das criadores de teorias comportamentais que são comprovadas cientificamente. E não só isso, a minha base de entendimento sobre o assunto também para poder trazer clareza, trazer comentários e trazer também o que você precisa para poder melhorar como homem a partir de agora e se tornar uma versão nova. Alguém que tu ainda não conhece, que é capaz de transcender o homem que tu é hoje. Beleza? Então vamos lá. Tema de hoje. Mulheres maduras são previsíveis no silêncio, enquanto as mulheres não curadas, mulheres doentes, são perigosas. Só o título já dá a entender mais ou menos aqui do que a gente vai tratar, mas ele vai muito além do que tu imagina. Irmão, senta o dedo no like. Deixa para comentar um pouquinho mais lá na frente que eu vou trazer um comentário específico, mas se quiser comentar agora, vídeo legal, bacana, já ajuda, a gente está começando o canal agora, então bota para cima para ajudar para a gente formar a nossa comunidade masculina e não esquece, compartilha com teus amigos nas redes sociais, ajuda o canal a crescer porque vai ter muita coisa boa para ti, para todos nós, para nossa comunidade masculina. Vamos para cima? Então bora! É o seguinte, irmão, sabe o que separa uma mulher madura de uma mulher que vai te deixar em pedaços? Não é a idade, parceiro. É o nível de paz que ela tem dentro dela. Uma mulher madura é previsível no silêncio, porque quem tem paz não faz barulho. Quando a gente fala disso aqui, o que eu estou querendo dizer com isso para ti? Não é a mulher que fica gritando, que fica ali trazendo picuinha. Uma mulher nem sempre faz isso. Existem dois tipos de silêncio. O silêncio que é para poder estudar o início de uma relação ou o recomeço de uma relação, certo? Maduro, e o silêncio do recomeço ou da conquista, que vai ser imaturo. O imaturo faz zoada, e a zoada nem sempre é a zoada de gritar se é uma mulher maluca. A zoada é um silêncio tóxico também. Tu vai entender mais sobre isso mais lá na frente. Vamos seguir. Uma mulher não curada, ela é perigosa, porque o barulho dela vem das feridas que ainda doem. E barulho não é gritaria, cara. O barulho vem da ferida que ela traz nela pra ti, te ocasionando mal, te fazendo sofrer, te distanciando do jeito errado e não te distanciando do jeito de uma mulher curada, de uma mulher leve, tá? Porque tu reconhece essas coisas, nem que tu não queira, tu reconhece. E se tu não consegue reconhecer, é porque essa mulher, de fato, ou tu é uma pessoa extremamente inexperiente, ou tu é um cara que, além de tu não ter conseguido perceber, tu tá com a mulher realmente doente. Porque se tu não perceber e é confuso, a mulher é doente, ou tu não tá conseguindo perceber. É uma dessas duas coisas, eu não tenho como saber como que está a tua situação, mas através desse vídeo tu vai entender todo o contexto e vai saber. Então, mano, para de pular partes. Não queira ver só uma parte, veja toda a parte, senão tu vai se perder, meu irmão. Vamos seguir. E se tu aprender a reconhecer essas questões, dessas diferenças da mulher curada e não curada, se tu não reconhecer isso, tu para de entrar em... Se tu reconhecer isso, tu para de entrar em guerras emocionais. É o que vai te curar também, que vai fazer tu enxergar todo o conceito como homem e a partir de agora tu vai ter uma vida nova, mais capacidade de ter uma mulher top do teu lado, uma mulher leve. E para isso tu tem que se reconectar com o teu eu masculino de fato e não ficar, eu tô curado, eu esqueci ela, falar pro brother quando chega em casa dar malzão à noite. Não, se tu tá assim tu não tá bem, tu não tá curado, né? Com isso, tu reconhecendo essas questões, tu vai sair das guerras emocionais e vai escolher relações melhores, vai conseguir reconhecer uma relação melhor. Porque uma relação melhor, ela vem através do reconhecimento. Não tu escolher uma mulher dentro de um ciclo vicioso, que tu sai de uma, vai para outra e tu entra em relações ruins, péssimas. Começa bem e termina mal. E tem um contexto horrível durante o processo, de idas e vindas que te machucam e transformam a tua vida numa merda, fazendo com que tu não seja o cara que tu nasceu para ser. Eu vou separar sinais, são alguns sinais. Vamos começar pelo primeiro. Ela reage ao ego, não à verdade. Essa teoria foi criada por Brand, a reatância psicológica, certo? E o que é que acontece?
A mulher madura escuta para entender. A mulher ferida escuta para se defender. Tu lembra daqueles rebates que tu falava algo e a mulher voltava com algo de volta para ti? Mulher imatura, doente. Enquanto a mulher séria, a mulher madura, ela vai entrar no debate contigo não para te ofender e trazer de volta uma situação e fazendo tu se sentir culpado, mas ela vai citar questões realmente reais que estão acontecendo para vocês solucionarem juntos. Há uma diferença gritante. Essa mulher curada, ela fala sobre o passado dela sem problema. A mulher incurada, a mulher com problemas emocionais e imatura, ela tem feridas intrínsecas, ela não conta as conversas direito. Tu fica sem entender 100% e tu fica sempre com a dúvida sobre aquilo que ela falou. Passou um ano da porra da relação e tu ainda tá com dúvidas sobre aquilo. Por quê? Porque ela é imatura e existe doença nela, uma ferida. Ela ainda tem questões de outros relacionamentos presa nela. Eu sei, você se sentiu mal em escutar isso, mas é a verdade. Isso vai fazer tu evoluir, a não entrar nessa merda de novo, a não viver isso que tu tá vivendo agora. Tu tá entendendo? A gente precisa sofrer para aprender, parceiro. E tu precisa escutar de um homem experiente que viveu e que estuda sobre isso como se fosse o último dia, para que tu entenda exatamente o que está acontecendo, tá? Então é o seguinte, ó, quando tu fala algo que toca na verdade dela, a mulher reflete. Por exemplo, tu chega para ela e diz, olha, voltar para aquele ciclo anterior não é mais viável para mim. Eu sou um novo homem agora. Eu sou um homem curado. Depois de vocês irem e você cansar, a ponto de você se curar. E nesse sentido, tu chegar e falar um negócio desse pra ela e botar um espelho na frente dela, ela vai chegar e vai dar uma resposta como essa aqui, ó. Ah, então a gente tem quem a gente merece, né? Tipo isso. É mais ou menos esse o contexto. Essa é a mulher imatura, não curada. Tu pode ter vivido um contexto um pouco diferente, mas eu estou trazendo uma versão para que tu entenda o contexto e não seja exatamente a tua vida, porque não é assim, não tem como fazer, irmão. Milhares de homens aqui para assistir, ainda não são milhares, né? Mas tem centenas de homens que assistem isso aqui e eu não tenho como saber da vida de cada um de vocês. Cada contexto é um contexto, mas o que importa é tu entender o que eu estou te passando. Isso é o que a psicologia chama de reatância psicológica. Quando a pessoa sente que está perdendo o controle, reage para recuperar o poder. A mulher imatura, ela tenta controlar, ela vive através do controle, porque ela é uma farsa. Como ela é uma farsa, o amor para ela é o controle. E quando tu tá ali feito um cachorrinho, ela te ama. Certo? Porque não é amor. Amor imaturo não é amor. É uma doença. Por isso que tu vive sofrendo. E quando ela sente isso, cara, que tá no controle, ela fica ali, aquele morde e assopra. Tu se entrega pra caralho, ela se afasta. Tu se entrega mais ou menos, ela continua. Quando ela sente que a parada tá crescendo, ela se afasta. Essa mulher imatura, doente, que não sabe amar. Não sabe ser amada e não sabe amar. Porque ela tem feridas anteriores presa nela. E quando a gente não tem um coração vazio pra seguir, a gente não consegue amar e se doar. Essa mulher que tu tá, ou que tu viveu, que tu tá entendendo o que eu tô te passando, é doente. É doente. Tu não vai curar ela, beleza? Tu não vai. Não vai, parceiro. Tu não é psiquiatra nem psicólogo. Ela tem que passar por terapia, um processo religioso, espiritual e ao mesmo tempo, caso isso seja importante para você e para ela, ou para ela no caso, porque ela é uma pessoa e você é outra, junto com terapia. Leva tempo, meses, irmão, para isso acontecer. Tu vai ser o cara que vai chegar lá com amor e vai curar? Vai porra nenhuma. Tu vai só se desgastar e se fuder. É isso que vai acontecer. Então, quando a mulher reage com raiva a uma conversa calma, cara, o que tá faltando ali não é ela, é a dor dela. A cicatriz. O segundo sinal, ela precisa ser desejada o tempo todo. Essa mulher é mais física. E quem descobriu isso foi a comparação social, a teoria criada e desenvolvida por Festinger. Vou falar mais na frente do nome completo dos autores. Vamos fixar aqui nas ideias e nas teorias por trás dos sinais. A mulher madura se sente suficiente mesmo quando ninguém tá olhando. Ela vive uma vida leve. Para ter uma mulher dessa, tu tem que estar leve também. Se tu for um cara ansiosão, tu não vai ter a mulher top. Não vai. Não vai, irmão. Porque a atração ela vem do estado de espírito. Então se trata para ter essa mulher top. A ferida precisa ser lembrada o tempo todo do que é querida, linda e única. A mulher ferida, ela precisa ser lembrada o tempo todo, que ela é querida, linda e única, beleza? Isso vem de uma teoria da comparação social, que ainda não tem a autoestima sólida. Mede o próprio valor pelo reflexo, que recebe dos outros. Ela não tem uma vida própria, ela depende de aprovações, seja na rede social, seja no íntimo de vida dela, seja no trabalho, seja com a tua doença de ser dependente emocional dela,
seja em qualquer outra questão, mas essa mulher não tem vida própria, ela não sente leveza. Ela sente um peso, porque ela carrega esse peso há anos. E tu é o cara que chegou, ela chegou pra ti, pra poder tentar... Tu foi usado. Mas não usado porque ela acordou de manhã, hoje eu vou usar um homem, eu quero um homem pra usar. Não, ela não é tão massa enquanto tu pensa. Ela não faz isso, ela não é tão inteligente assim não, irmão, essa mulher aí. Ela é imatura, certo? Então, ela quer cobrir o buraco do vazio dela com alguém que se entrega, como você fez. Você se doou, tentou consertar, tentou fazer de tudo. Tu foi lá, mano, e lutou. E mesmo assim, tu sentia ela estranha. As conversas do passado eram estranhas. Tu sentia que não vinha de volta. Aquele amor que tu entregava e parecia estranho demais. E tu sempre tinha uma pulga atrás da orelha sobre tudo isso. Essa é a mulher imatura. Beleza? Tu já descobriu. Só no primeiro sinal, eu tô trazendo outros contextos. E o segundo sinal. Agora vamos lá falar sobre uma questão final do segundo sinal. Se tu entrar nesse jogo, tu vira combustível para um vazio que não tem fundo. Então para, analisa, pensa e continua aqui comigo e vamos seguindo para o terceiro sinal. Ela confunde intensidade com amor. Isso foi desenvolvido, essa teoria, por Bowlby, o apego ansioso. O amor maduro é calmo, o amor ferido é um campo de batalha. Então essa diferença é gigante. Tu quer a paz ou tu quer a batalha? Tu quer a luta, a destruição? Eu prefiro a paz. E você? A mulher com apego ansioso não busca conexão, busca controle. Ela se apaixona pelo drama, não pela paz. Sente medo da distância, então cria conflito para testar se o cara vai ficar. Se ela sentir que tu tá ali, ela vai se distanciar tranquila, enquanto tu fica lá feito abestado dentro de casa, deixando de trabalhar, feito um bosta, sem cuidar de ti, se tu tiver numa situação ainda pior. Então ela sabe, ela sente que tu tá na mão dela. E mesmo quando ela começa a sentir que tu tá se distanciando e tá virando um novo homem, ela ainda pensa que tu tá na mão dela. É por isso que ela sofre tanto quando tu deixa essa mulher e não quer mais voltar. Ela sofre muito mais, irmão, do que tu tá sofrendo. Muito mais. Muito mais. É um buraco sem fim. Ela vai sofrer muito. Ela vai acordar o dia dela chorando, dormir chorando, pensando em ti. Porra, eu perdi esse homem, o único homem que me amou. Entendeu? Então, seja o cara que eu tô falando aqui agora e não o cara que fica tentando amar sem ser amado. É melhor que você faça ela chorar, mas obviamente você não vai desejar isso pra ela. Você pode até orar por essa mulher para que ela tenha uma vida tranquila, que ela consiga se equilibrar, até para não ocasionar problema pra ti, meu brother. É isso. Mas ela fica tão fraca com isso que ela nem quer ocasionar para ela, pode te ver com a mulher, que ela não vai atrás para poder brigar essas coisas. Senão essa aí é uma outra doença, não é a imaturidade que a gente está falando. É uma mulher com outro tipo de doenças comportamentais ainda piores, envolvida na imaturidade também. É o seguinte, ó. Ela sente medo da distância, então cria conflito para testar se o cara vai ficar. Beleza. Ela não quer machucar, mas está presa num ciclo de medo, de abandono, que transforma qualquer homem em vilão. Por isso é que ele rebate. Tu fala, ela rebate. Ela nunca tem a questão de vamos continuar o assunto calmo e tranquilo sobre esse tema que está te fazendo mal, meu amor. Porque eu quero resolver contigo. Não, ela não faz isso não. Ela bota de volta, ela joga um espelho, uma armadura que envolve a doença dela com o que tu precisa, mas ela retorna, não que com o que tu precisa, ela retorna com a doença de volta para ti, te fazendo ficar doente também. E o homem que tenta salvar esse tipo de mulher, meu irmão, acaba se perdendo tentando curar alguém que ainda sangra, que não quer ser curado. Tu não vai curar a porra desse sangramento não, viu? Tu não vai. Não tem quem faça, tu não vai. Aí não, mamãe, é porque eu amo ela e eu acredito que vai dar certo. A mulher é tão boa, o passado dela é tão tranquilo, mas foi tranquilamente o suficiente para destruir o coração dela e ela não tá pronta para ti. Então que se foda o passado dela. Que se foda o que tu acha. Para de criar esse filmezinho bosta na tua cabeça. E seja homem de enxergar que ela é errada e não tá pronta pra ti. Tu vai viver nessas migalhinhas, tentando ir pra cima da mulher que não consegue te chamar de volta. Porra, brother, acorda, meu irmão. O quarto sinal, ela muda conforme o ambiente. Isso é o efeito camaleão. É a falsa autenticidade. A mulher madura tem identidade. Inclusive, eu vou te dar um chamado aqui. Quando aparece a primeira mulher madura, tu ainda estiver doente, tu não consegue lidar com essa mulher. Porque ela está em outro nível. Ela é calma, ela vive a vida dela. E quando ela viver a vida dela e mostra na fotinha da prata, ela vai pensar que ela tá transando com outro cara e quem bateu foi o cara, a foto. Então tu tem que estar curado, brother. Parar com essa porra dessa merda aí, de ficar querendo um relacionamento atrás do outro. Enquanto isso, enquanto a mulher madura tem identidade, a ferida tem versões, tá? Ela muda conforme o ambiente, conforme o que o ambiente pede. Porque ainda não descobriu quem é. E isso destrói a parte interna de uma mulher.
Ela tá perdida nela mesma, parceiro. Isso é o que a psicologia chama de falsa coerência social. Quando a pessoa se adapta para ser aceita, mas perde a essência. Tu percebe quando ela fala de autoconfiança, mas vive precisando de ser validada. Tu tá vendo que não bate atitude com o que fala? Por isso que quando ela falar que tu te ama e tu é o melhor do mundo pra ela, não acredita nessa porra, essa mulher doente não. Porque o que ela fala não bate com a coerência do que ela faz. Quem diz o que quer no amor, mas sabota toda a relação, uma hora aparece, a carapuça ela aparece pra ti. O ponto final, a mulher ferida não é má. Que pariu, que filho da... Então, meu querido, é o seguinte, vamos pro ponto final. Um ponto extremamente importante, que vai mudar todo o contexto do negócio aqui. A mulher ferida não é má, cara, mas ela é perigosa e ela pode te destruir. E aqui vai uma verdade, irmão, que é a seguinte, a mulher ferida não é inimiga, ela é reflexo do que não foi resolvido dentro dela. Lembra das feridas que eu falei? Que poderiam te causar mal, porque ela tem homens presos dentro dela, problemas mal resolvidos, um amor platônico que ela viveu e que ela não destruiu dentro dela. Ela não consegue te entregar, se entregar pra ti, tá? Por isso, por essas questões. Pode ser outras questões, mas é envolvido dentro desse contexto que eu tô te passando. Isso não significa que tu precisa ser terapeuta dela, cara. O homem sábio, ele entende que tem feridas que tu não cura com amor, cura com distância. Se tu quer reconquistar uma mulher e quer que ela volte pra ti curada, só a distância vai trazer a cura, porque vai trazer reflexão, uma mudança, ela vai perceber que tu não quer mais. Se no meio do caminho tu deixar de amar, melhor, é um bônus pra ti, porque tu vai estar aberto com a cura pra uma nova mulher. Então deixa isso acontecer. Vai sofrer? Vai, porque sofrer é humano, meu brother. Tu tem que estar preparado pra sofrer, irmão. Tu tem que estar preparado para isso. Se tu achar que a vida é só um carnaval, que tu vai ficar só amorzinho, não existe. Tu tá vivendo uma coisa que tá te destruindo agora. Então dá tempo ao tempo. Processo. A paz, ela não combina com a instabilidade, cara. E a maturidade não negocia com a confusão. Seja um homem maduro, não aceite a confusão, aceite clareza. Uma mulher clara é o que tu precisa, não uma mulher confusa. Aí eu não sei se a gente deve continuar que se foda. Então vai pra merda. Beleza? É isso. E vamos lá, fechar com chave de ouro aqui, meu brother. É o seguinte, quando tu vê uma mulher que fala muito, mas demonstra pouco, que muda de humor sem explicação, ou que precisa ser desejada o tempo todo, lembra de uma coisa, isso não é charme, é carência disfarçada. E o homem que busca paz aprende a reconhecer esse barulho emocional disfarçado de paixão. É isso que eu estou tentando te ensinar aqui, a ser esse homem maduro. Porque o silêncio da mulher madura é previsível. A mulher madura tira um tempo para pensar e continuar. Lembra do lance do Instagram que eu falei? Eu quis dizer ali, o lance do Instagram é o seguinte, da mulher madura. Tu tá conhecendo a mulher, tá indo massa, passou 2 semanas, vocês estão evoluindo. Ela mostrou interesse. Talvez ela tenha ido na tua casa, mas vocês não se beijaram ainda. Não rolou uma química a mais porque ela é uma mulher madura, ela precisa de tempo. Ela saiu de uma relação, precisa maturar tudo e ver se tu é o homem certo e blá blá blá. Então, vocês vão trocar carícias da internet, online. Instagram, por exemplo, um grande exemplo. Tu posta um history e ela vê todo o history que tu posta. Ela curte. E isso, para muitos homens imaturos, o que é que acontece? É uma chamada. Ela tá dizendo realmente para tu ir, porque ela quer te testar. E tu não deve ir. Se tu deu o último boa noite, por exemplo, boa noite, que você realmente, como é que foi teu dia, foi bacana, tá? Te desejo uma boa noite, que você fique bem. Pronto, ela foi um pouco mais fria. Nesse momento que estava indo tudo bem, ela ficou mais fria. É o momento que tu deve se ligar e parar de ir atrás. É a hora da pausa, porque a partir daí ela está refletindo. Por quê? Por que ela está fazendo isso? Entenda, porque ela está gostando de ti. Ela está se apaixonando naturalmente. Quando isso acontece numa mulher madura, vivida, ela começa a ficar introspectiva, ela começa a dar um passo atrás, não porque ela vai te fazer sofrer, até vai se tu for um cara imaturo, mas se tu entender o jogo e entender o que eu tô te falando, ela precisa de um time, que pode levar de 3 a 7 dias em média, para ela tomar uma decisão, e tu tem que permitir que isso aconteça. O tempo da mulher, o time dela é diferente do nosso. É diferente. A mulher, o tempo dela é mais lento. O nosso é mais rápido, a gente já fica ali, porra, por que ela não entrou em contato? Porra, eu vou ter que falar alguma coisa. Não, brother, segura a merda da tua onda. Tu deu o último sinal. Curtida de storyzinho não é o suficiente, não. Ela vai ter que vir e ver o teu valor, porque senão ela vai te perder. E ela sabe disso. E se ela tá gostando de ti, ela vai vir. Espera, porque tá mais perto do que tu imagina. Sabe aguardar a merda do tempo? A vida é feita de tempo. E tu tem que aguardar o tempo para que as coisas aconteçam. Nada é assim não, brother. É um processo. Conquistar uma mulher top é um processo. Não é facinho assim não. Beleza?
Então, tu tem que saber que o silêncio da mulher madura é previsível e o silêncio da mulher ferida e matura é destrutível. Essa é a grande diferença. Seja sempre muito bem-vindo aos Fatos Masculinos, tá? Eu quero que tu comente agora aqui, irmão. Escolho paz. Eu escolho paz, porque é isso que tu deve fazer para a tua vida. Eu vou falar agora só sobre as teorias rapidamente para a gente finalizar. Reatância psicológica, Jack Brand. Teoria da comparação social, Leon Festinger. Teoria do apego, John Bowlby. Estuda mais sobre esse tema, é muito interessante. Conceito da falsa coerência social, Carl Rogers e psicologia humanista. Tá? Esses foram os autores que a gente utilizou para poder fazer partes desse vídeo. Espero que você tenha gostado e saiba que você é muito bem-vindo aos Fatos Masculinos. Tamo junto!